10h09, Manhã Bandeirantes está no ar. Manhã Bandeirantes que entrevistou durante toda a semana os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. Na segunda-feira, Tabata Amaral. Na terça-feira, Guilherme Boulos. Na quarta-feira, Marina Helena. E que hoje tem aqui nos nossos estúdios o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que é pré-candidato à reeleição. Ricardo Nunes tem 56 anos. Teve um período em sua vida, viu, prefeito? O senhor me corrija, que eu dou sempre a biografia antes, o senhor me corrija. Bom dia para o senhor. Bom dia, Sabino. Teve um período que viveu aí numa família de classe média alta, mas o pai teve dificuldades financeiras aí no meio da sua vida profissional e ele passou a morar num bairro de periferia, deixou de estudar em escola particular, passou a viver um pouco mais a vida aí de quem conhece a periferia. Foi vereador por 2 mandatos, presidiu uma CPI importante, com muita repercussão à época, que foi a da sonegação de impostos pelos bancos. É empresário hoje na área de desinfecção de navios nos portos, né? Essa desinfecção evita a contaminação no transporte de grãos, por exemplo. E mora na Zona Sul, na região de Interlagos, casado com a senhora Regina Carnovale. Prefeito, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu começo perguntando para o senhor o seguinte: foram 36 bilhões de reais que a sua administração conseguiu gerar de caixa para investimento em São Paulo no último período. Esse investimento se transformou em obras pela cidade. As pessoas reconhecem que tem muita obra acontecendo, mas ao mesmo tempo as pessoas reclamam, a gente sente muito isso aqui pelos nossos ouvintes, reclamam que tem muita obra ao mesmo tempo, o que sempre gera algum tipo de incômodo na cidade. Por que tanta obra ao mesmo tempo? O senhor levou um tempo até acomodar as finanças? Por que tudo aconteceu de última hora? Houve erro da sua equipe? Houve problemas com a justiça? O que foi, prefeito? Sabino, bom dia. Alegria estar aqui com vocês da Band. Só para complementar, casado com a Regina, pai da Maiara, do Ricardinho e da Isabela. Opa. E vovô do Ricardinho Neto. Parabéns! Parabéns, a gente tem dado esses parabéns aqui para as novidades. A candidata Marina Helena também foi mãe recentemente. Foi mãe recentemente, né? Que bacana. Há um mês, exatamente. Parabéns. É isso. Sabendo, a questão das obras, nós chegamos num patamar importante de investimento na cidade, porque a gente veio dando continuidade no trabalho que o prefeito Bruno Cova vinha fazendo, e elevamos a cidade para um patamar importante. A FIT, que é a agência internacional que classifica os países, estados e municípios sobre a situação financeira nesse quesito dos entes, né, países, estados e municípios, nos deu a classificação de AAA, 3As. E isso quer dizer o quê? Alto grau de investimento, baixo nível de endividamento. A gente conseguiu ajustar o caixa da prefeitura e era necessário, né, fazer muita coisa. Pega recap. Dar um exemplo aqui prático para as pessoas, os ouvintes aqui da Band entenderem. Nós temos 192 milhões de metros quadrados de ruas asfaltadas em São Paulo. Eu precisaria fazer o asfalto novo de 60 milhões de metros quadrados. Por quê? Porque o asfalto é igual um celular, um rádio, uma lâmpada, tem um tempo de vida. Ele chega uma hora que ele vai recebendo água, ele não tem mais aderência e vai abrindo os buracos. Nós vamos fazer até o final do ano 20 milhões de metros quadrados. O maior programa de recap da história da cidade. Eu tenho hoje, todas as noites, das 22 às 4 da manhã, 80 ruas sendo recapeadas. Não dá para fazer durante o dia, na maioria das ruas, né, por conta do trânsito. Equipamento de saúde. Até 2016 eram só 3 UPAs em São Paulo. Ontem eu inaugurei mais uma UPA, a UPA Rio Pequeno. Nós chegamos em 26 UPAs em São Paulo. A gente precisa fazer as obras de drenagem, as obras de microdrenagem, as obras de contenção de encostas, canalização de córregos. Se observa, sabendo que nesse período de chuva, que é mais intenso em São Paulo, de janeiro a março, com as mudanças climáticas, a gente teve um volume de chuva maior num espaço de tempo menor. Mesmo assim... É o período que o prefeito mais detesta, né? É o período que o prefeito mais apanha. Mas diminuiu. Por quê? A gente pode observar que com todas as obras que nós fizemos, a gente não teve nenhum caso de deslizamento com morte, como era muito comum. A gente teve uma redução muito grande de pontos de alagamento de enchente, ainda tem. Muitos dos que tem volta mais rápido, ou seja, às vezes ficava horas para se resolver o alagamento e enchente. Agora é questão de minutos, na maioria dos casos. Então a gente fez muita obra que a população vai percebendo os resultados, né? A gente tem a necessidade de recuperar os pontos e viadutos. Nós nunca tivemos um grande programa de recuperação de pontos e viadutos. Mas o senhor concorda que tudo aconteceu mais ou menos ao mesmo tempo aí? Isso gerou essa impressão de que há transtornos para muita gente? O transtorno dá. Você sabe que eu fico ali com o meu índice
de quando a população, né, naquele momento, depois ela muda de ideia, ela fica muito crítica ao prefeito. Eu tinha o maior índice de reclamação que eu fico olhando ali na minha rede social, era da Avenida Santo Amaro. Depois passou a ser essa ponte, Cidade Jardim. Quando eu entreguei a ponte no dia 14 de dezembro, aí foi elogio, porque aquela ponte ela ia colapsar. Então todo mundo ficou bravo. Agora hoje está todo mundo sabendo que vai passar lá, que ela não vai colapsar, que não vai cair, que não vai ter acidente. Então é isso, a gente tem que... uma cidade que tem 7 milhões de veículos circulando todo dia, evidentemente gera os transtornos, mas a gente precisa fazer, é importante. Mas, prefeito, deixa eu tocar num assunto aqui que os nossos ouvintes trazem muito para a gente tem insistido nisso. Tem muita obra pequena na cidade que gera transtorno para o trânsito sem operário suficiente, às vezes sem operário. Eu vou citar, nós mostramos aqui imagens essa semana, túnel Max Pfeffer, por exemplo, com uma faixa inteira interditada. Verdade. Túnel Fernando Vieira de Mello, sem ninguém trabalhando. Grande transtorno para o trânsito e ninguém trabalhando. O que aconteceu, prefeito? Exatamente. Quando vocês mostraram, eu fui levantar, ali são bases de concreto, um concreto armado de mais de 15 centímetros, tem lugar que é 20 centímetros e depende do que eles chamam de cura. Ou seja, passa o concreto, você não tem como secar aquilo, você tem que deixar aquilo parado para ele curar, para ele secar. E aí não tem o funcionário que fazer ali. Você só tem que manter aquele pedaço isolado. É como a gente faz uma laje da nossa casa, não tem, né? Mais ou menos aqui para entender. Então, como é um concreto que tem um período de cura, de secagem, você vai deixar aquele local recebendo aquele período para poder o concreto secar. Mas é importante, a gente... tem aí, agora falei para vocês do recapeamento, né, Sabino? Nós fizemos agora 16 milhões de metros quadrados de asfalto novo. Sabe o que quer dizer isso? É sair aqui da Band, do Morumbi, ir até o Acre e voltar. É o que dá de extensão que nós fizemos de recap. E até o final do ano que vem faremos 20 milhões de metros quadrados, né? Então, a gente precisa fazer essas obras para deixar a cidade fluindo. Eu sei que em alguns momentos dá transtorno, mas era necessário. A partir do momento que a gente conseguiu ajustar o caixa da prefeitura. Como é que está essa questão de investimento? Esse ano nós vamos ter 16 bilhões de investimento. Ano passado foram 14 bilhões. Ano retrasado, 8,5 bi. Então, 8,5 bi, 14 bi, 16 bi. Qual foi o maior investimento que São Paulo já teve fora esses anos? Foi lá em 2020, de 4,1 bi. Então, a gente tinha necessidade de recuperar aí um atraso nessa necessidade de obras de infraestrutura, nessa necessidade de fazer as obras de drenagem na cidade. Você pega uma obra de drenagem, outro dia eu fui visitar uma ali, até deu uma confusão lá, porque veio um pessoal lá do opositor provocar. Foi na Vila Mariana. A gente né? viu. Na Vila Mariana, E esses dias também eu fui inaugurar, antes de ontem, o Descomplica, ali no Jaçanã também, colocaram eles estão colocando as pessoas para ir atrás de mim e ficar fazendo provocação, é impressionante. Bom, campanha, né, prefeito? O senhor conhece, né? Mas eu não faria esse tipo de atitude, colocar alguém para ficar perseguindo um concorrente para ficar ali provocando, né? Mas enfim, até porque eu tenho muito mais coisa para fazer, tem uma cidade para cuidar. E a gente estava lá, o que acontece? Você pega uma via inteira e às vezes você tem que interditar, porque você tem que pegar, fazer o buraco, fazer a tubulação. Agora o que vai acontecer lá? Lá alagava, não vai alagar mais, acabou o alagamento. Lá como dezenas de pontos da cidade. A certeza é o seguinte, que as obras, elas realmente, peço desculpa para algum transtorno que tenha causado, mas elas são necessárias. A gente conseguiu trazer uma condição de capacidade de investimento para a cidade. Eu posso até comentar como é que a gente conseguiu aumentar esse caixa da cidade, acho que é importante. Inclusive hoje eu tenho uma reunião fundamental, às 15 horas na prefeitura. Vou receber toda a diretoria da Netflix, que está vindo para a cidade de São Paulo, está saindo de Barueri e vindo para cá. A gente trouxe de volta a Uber, trouxemos para cá o Google, trouxemos para cá várias instituições financeiras, ou seja, a gente trouxe muita empresa para cá e essa quantidade de empresas que vieram para cá, mesmo que a gente reduziu impostos, aumentou a nossa receita, gerou emprego e renda. Pra você ter uma ideia, olha que interessante, só de 2021 até dezembro do ano passado, vieram para a cidade de São Paulo 47 mil empresas que já existiam fora de São Paulo e vieram para a cidade. Abriram novas 367 mil empresas. Olha como a cidade está com a economia pujante, né, positiva, gerando emprego, gerando renda. O ruim é que aumenta o trânsito, né, porque você também está com a economia vibrante, aumenta um pouco mais o trânsito. Mas nós estamos trabalhando para cuidar dessa questão da mobilidade,
Estou com o 4º ano consecutivo sem aumentar a tarifa de ônibus, fazendo corredor, fazendo BRT. Lupato tem pergunta, mas antes só concluir um raciocínio aqui, já que o prefeito falou bastante de recapeamento. Prefeito, por que faz o recapeamento e depois as concessionárias de serviço público quebram? Não tem nenhum jeito de a gente organizar isso, porque a gente diariamente também mostra a Sabesp quebrando aquilo que já foi feito, que estava bom e que foi feito. Como é que a gente segura a Sabesp nisso, já que vai ser privatizada? Olha, na questão da regulação. Nós chegamos agora, a partir de 2021, a gente começou a intensificar as multas na Sabesp daqueles buracos que elas fazem que ela não... Buraco no nosso asfalto. Você falou muito bem. A gente faz o asfalto novinho e a Sabesp fura. 2021 para cá, a gente chegou agora em 320 milhões de multas na Sabesp. Mas eles pagam? Paga, vai recorrer, não vai pagar, vai estar lá uma hora ou vai entrar lá na dívida ativa, nós vamos receber. Vão usando de todo artifício para não pagar, mas a gente vai receber. Porque está previsto na lei. O que acontece? Buraco que eles abrem e não fecham, o buraco que eles abrem e quando fecham, não fecham dentro dos padrões de qualidade da prefeitura, então fica ondulado, fica alteado. Então nós estamos sendo bastante rigorosos com relação a isso. Né? Não é só a Sabesp, tem a Sabesp, tem a Enel, tem a Comgás, mas a Sabesp é de longe a pior, que realmente tem muita pouca responsabilidade com a cidade para manter um serviço de qualidade. Né? Não só nessa questão aí, sabe, dos buracos, né? Mas em outras questões da ligação de rede de esgoto, principalmente nas periferias, né? E é preciso, né, melhorar muito o atendimento da Sabesp. Prefeito, eu queria perguntar, até já que o senhor vai chegando ao fim desse primeiro mandato, e muitas vezes, muitos políticos dizem, né, que 4 anos é muito pouco. O senhor teve menos até do que 4 anos. Nesse balanço que vai se fazendo agora rumo ao fim desse primeiro mandato, se eleito, o que o senhor acha que precisa melhorar, o que o senhor acha que não deu tempo de fazer e que o senhor planeja para a cidade de São Paulo para mais 4 anos, se for eleito no segundo semestre? Olha, é bom a gente lembrar, porque parece que não aconteceu, né, a pandemia da Covid-19. Nós tivemos 2021 inteiro cuidando da pandemia. No meu caso em especial, que a gente perdeu o Bruno, um grande amigo meu, no dia 16 de maio, né? Passar aquele momento de vencer ali aquela dor, aquele luto. Pra gente ter uma ideia, abril, maio de 2021, nós tínhamos 275 pessoas que morriam por dia na média móvel de 7 dias. Na nossa cidade não faltou enfermaria para ninguém, não faltou UTI, não faltou oxigênio. Enfim, a gente conseguiu dar exemplo para o Brasil e para o mundo, inclusive sendo a capital mundial da vacina, a capital que mais vacinou no mundo. Então a gente teve essa questão da pandemia, onde a gente continuou cuidando da cidade, trabalhando, mas obviamente que toda a energia era muito mais para a questão da Covid-19 e da pandemia. A gente fez muita coisa. Eu acho que quando a gente fez algumas ações... Deixa eu fazer um parênteses, muito rápido. Eu fiquei 8 anos vereador, e nos meus 8 anos na Câmara Municipal, como eu já sou empresário, eu trouxe essa experiência, né, esse know-how de ser empresário, e fiquei me dedicando ali à comissão de finanças. Muitas vezes relatando orçamento, relatando LDO, então eu acabei conhecendo bem a questão do orçamento da cidade. Vira o prefeito, obviamente você vai ter uma visão e uma condição de cuidar mais daquela área, que é uma área que a gente tem mais domínio. E a gente conseguiu elevar o patamar da cidade do ponto de vista da saúde financeira. E dentro desse conceito, a gente foi preparando uma série de coisas. Reforma da Previdência. Eu tinha 171 bilhões de déficit atuarial da Previdência Municipal. Tinha que fazer a reforma, nós fizemos. Negociação da dívida com o governo federal. Nós tiramos 25 bilhões, né, de dívida da prefeitura. A gente pagava 280 milhões por mês de dívida com o governo federal. Um acordo que a gente fez na época na época era o presidente Bolsonaro, e a gente encerrou essa dívida da cidade num acordo com a questão do Campo de Marte. E aí tem uma série de ações administrativas que nós fizemos e as ações que a gente fez de poder trazer muitos eventos para a cidade, que trouxe muita receita, gerou muito emprego e renda, e pela segurança jurídica, até porque eu nunca invadi nada de ninguém, respeito às leis, a gente fez um sistema de combate à corrupção, de desburocratização, atraímos muitas empresas, conforme os dados que eu dei para vocês, e aumentamos a arrecadação. Aí a gente vai ter agora, né, se o eleitor entender e Deus permitir, a gente continuar, nós teremos os melhores 4 anos da história da cidade. Porque a casa está arrumada, a gente está, por exemplo, drenagem. Hoje eu tenho plano de diretor de drenagem, não tinha plano de diretor de drenagem.
Hoje a gente tem um caderno que a gente fez junto com a USP de todo o plano diretor de área. A gente já resolveu muita coisa, mas a gente já está preparado. Eu estou dando início agora, já está licitado, contratado no BRT Radial Leste. Soltei a licitação do BRT Aricanduva. Nós estamos fazendo, retomar as obras para fazer o túnel Sena Madureira. Estamos licitando para fazer a extensão da Roberto Marinho. Ou seja, dá para ficar falando aqui até muito tempo. Então a gente ajustou a cidade, tem recurso, pontos e viadutos, eu estou recuperando todos eles, a gente vai ter já um problema menos. A questão da saúde, só para você ter ideia, só eu inaugurei 12 UPAs. 12 UPAs. Esse ano inauguro mais 8, e ano que vem está preparado para inaugurar mais 10. Então a gente vai dar um outro patamar da saúde para a cidade. Sabino, sem querer me alongar, mas é importante as pessoas compreenderem por que a gente vai ter os melhores 4 anos. Porque foi importante ajustar a questão das finanças. Deixa eu dar um exemplo prático do que aconteceu ontem, quando eu inaugurei a UPA Rio Pequeno. Quanto custou para fazer aquela UPA? 15 milhões de reais. Aquela UPA que tem 440 funcionários, 117 médicos, 24 horas, trabalhando todos os dias, inclusive com laboratório para exame, inclusive com dentista 24 horas, com tudo de uma UPA de primeiro mundo, que é o que a cidade de São Paulo e a gente está fazendo, ela vai custar 5 milhões e 900 por mês. Ou seja, cada vez que eu vou ampliando os equipamentos para atender a população, você tem que estar par e passo com a saúde financeira da cidade, com capacidade de poder fazer frente a esse custeio. Então você tem todo o investimento e normalmente vem o custeio junto. Então, como a gente organizou, a gente vai ter, estamos tendo essas ampliações na área da saúde, na área da educação. Não tem nenhuma criança sem vaga de creche. Lá entre 2015 e 2016, eram 120 mil crianças querendo uma vaga de creche na cidade mais rica do Brasil. Hoje, nenhuma criança. Sabe quantas crianças tem sem creche no Brasil? 2 milhões de crianças no Brasil querem uma vaga de creche e não tem. Aqui na cidade de São Paulo, todas as crianças têm vaga de creche garantida. Deixa eu tocar num ponto que o senhor falou pouco agora, ele é muito caro para o nosso ouvinte, que é a questão da mobilidade. O senhor tem um programa que foi bem sucedido, que é o da faixa azul das motos, e que está sendo expandido aí para outras cidades. Nós tivemos o prefeito Paulinho Serra essa semana aqui, reconhecendo e levando para Santo André apenas como um exemplo. Mas a gente tem, por outro lado, as ciclofaixas, as ciclovias aí, ociosas. A gente passa pelas avenidas e percebe aquelas ciclofaixas ali vazias, pouco uso. O que está faltando? Será que não era melhor dar uma outra destinação àquilo? Ou pelo menos tentar organizar melhor esses modais, essas formas de transporte, para que aquilo não fique ocioso, prefeito? Também você tem razão. Quando a gente vai discutir um tema tão complexo como esse, e no caso das ciclovias, ciclofaixas, hoje São Paulo tem 790,1 quilômetros de ciclofaixa na cidade. E tudo isso foi discutido dentro do plano cicloviário, que tem as audiências públicas, participam ali as pessoas que usam bicicleta, e realmente a gente observa que tem muitos locais sem utilização. Eu acho que é necessário a gente poder estar revendo e estar olhando. Por exemplo, a gente não tinha no nosso plano de metas a questão da faixa azul. Quando eu coloco a faixa azul na 23 de maio, que era a avenida que mais tinha acidente e óbito de motociclista, e depois de um ano não teve nenhum óbito, eu falei, não, esse negócio é bom demais. Esse negócio é muito bom. Nós vamos, talvez, deixar alguma outra coisa do plano de metas de lado, mas vamos focar nisso aqui, porque isso aqui está salvando vidas. E hoje a gente tem aí esse volume de áreas de faixa azul e vamos chegar até o final do ano com 200 quilômetros de faixa azul. Então a minha ideia, inclusive, vai estar no meu plano de governos, colocar para a população avaliar de ampliação da faixa azul. É muito importante. Você não ter óbito ali na faixa azul é fundamental. Nós temos 1.200.000 motos por dia, Sabino, em São Paulo. 1.200.000 motos. Pois é, mas aquelas ciclofaixas ali com aquele espaçozão e sem usar. Eu acho que é importante a gente fazer uma reavaliação, né? Fazer um estudo de recontagem de utilização. Hoje existe uma ferramenta para a prefeitura monitorar o fluxo dessas ciclofaixas? Não, hoje não existe. Como eu estava te falando, nós temos 790 quilômetros de ciclofaixa e ciclovia, é bastante a malha cicloviária da cidade. A gente pretende chegar em 1.000, mas é fundamental que a gente faça uma reavaliação. A gente precisa reavaliar. Olha, nós estamos com um volume tão grande, você vê, o que está fazendo de recap, aí tem que vir a CT fazer toda a sinalização vertical.
e horizontal. Se você olhar as placas da cidade... A gente andou reclamando disso aqui, viu, prefeito? Rapaz, é um horror. Agora que eu pedi para fazer uma conta... Nós estamos trocando todas. Pode observar, já estamos começando a trocar. Toda hora, Sabino. Se você olhar aqui minhas mensagens para o meu secretário, cobrando, porque realmente é um absurdo. Eu passei agora, esses dias... O prefeito está abrindo o celular aqui enquanto conversa. Não, vai falando aí. Mas O prefeito, a gente andou reclamando disso, que faz o recapeamento, mas demora muito depois para vir a sinalização. Olha isso. Eu mesmo, olha, o prefeito está mostrando fotos aqui. O próprio prefeito manda foto pro secretário reclamando. Lógico, aqui, ó, brigadeiro, dá uma olhada nisso aqui, não pode. E aí, mas nós estamos agora a placa de rua toda pichada. Toda pichada. E agora a gente já fez o contrato, a gente vai trocar todas essas placas de sinalização. Aí eu fui entender também, eu estava 3 anos parado do TCM, a licitação, eu não conseguia fazer. Mas conseguimos. Quem atrapalhou mais o seu governo? TCM, Ministério Público, Justiça ou só a oposição mesmo? A oposição, né? Você sabe que é impressionante. Toda hora... Não devia ter incluído esse item oposição, devia ter ficado só no TCM, Justiça e Ministério Público. Não, a oposição. O TCM muitas vezes ajudou. Mas a oposição, todo dia eles produzindo denúncia, mentira, e aí... Você quer ver? Tem uma coisa impressionante, eles ficam falando do negócio da dengue, né? Que a gente fez lá a compra das armadilhas para dengue. O que eu falei para o meu pessoal? Gente, tudo que a gente puder fazer com relação à dengue, vamos fazer, porque é um negócio complicado. E aí foi feita uma licitação, pregão eletrônico, para se contratar um modelo, né, de controle de dengue, que são umas armadilhas com feromônio. E aí na licitação, a empresa que ganhou, participaram várias empresas, se não me engano, em torno de R$400 o kit. Aí eles vão falando, não, mas a Fundação Oswaldo Cruz, como é que chama lá? Fiocruz, vende por R$10. Eu falei, pô, não é possível um negócio desse. Como assim? Chamo o secretário da saúde e falei, secretário, se tem por 10 lá, cancela esse contrato nosso e compra por 10. Aí manda o ofício para o Ministério da Saúde, para a Fiocruz. Fiocruz responde o ofício, não, eu não tenho por 10, eu não vendo, não comercializo. Então, e aí a gente fica tendo que defender aquilo, coisa que eles criam. E eles mandam para o Ministério Público, faz o promotor perder tempo, a nossa procuradoria perder tempo. Isso atrapalha demais. Prefeito, morador de rua é um problema de grandes cidades no mundo inteiro. É um problema de São Paulo também. São Paulo tomou algumas providências aí, o Housing First, que é uma iniciativa que segue padrões aí internacionais, padrões é um projeto finlandês. Mas a gente continua vendo muito morador em situação de rua. A gente vai sempre ter, esse problema é um problema insolúvel, ou o senhor prevê que em algum momento a gente consiga ter um número mínimo de moradores em situação de rua e que efetivamente tenha lugar para todo mundo e tenha um trabalho de convencimento para tirar essas pessoas da situação degradante que elas vivem? Sabino, a questão das pessoas em situação de rua é um problema das grandes cidades do mundo, né? Você viaja bastante, eu tive tempos atrás lá em Paris, que eu fui assinar o contrato para trazer a UEC para São Paulo, e você vê muitas pessoas em situação de rua, barracas em Paris, que é a cidade que mais recebe turista no mundo. Nova York hoje tem em torno de 100 mil pessoas em situação de rua, e as grandes capitais têm tido esses problemas. Aqui na cidade de São Paulo, como é a cidade mais rica do Brasil, a gente, né, tem esse problema. Agora, o que nós fizemos? A gente saiu de 14 mil para 25 mil vagas. A cidade de São Paulo hoje tem 25 mil vagas para as pessoas em situação de rua. Só de hotel, eu aluguei 4 mil vagas. Peguei o hotel inteiro para poder priorizar as famílias com crianças. Ou seja, tem vaga para todo mundo. Tem vaga. Tem vaga. Agora, o que acontece? Ano passado saíram 10.744 pessoas da situação de rua. Arrumaram emprego, conseguiram se recolocar. O programa POT, eu tenho 5 mil pessoas em situação de rua no programa POT, que é o Programa Operação Trabalho, que faz curso profissionalizante. Fiz as vilas reencontros. Esse ano eu inauguro mais 5 vilas reencontro. Ou seja, o que a gente elevou de atendimento para as pessoas em situação de rua foi gigantesco. Agora, a cidade de São Paulo está sempre recebendo pessoas, né? E a gente se orgulha disso. É uma cidade acolhedora. É uma cidade que recebe todo mundo. Meu pai veio de Portugal, minha mãe veio de Minas. Cada um de nós aqui, alguém veio de algum lugar que construiu essa cidade. Agora, muita gente veio para cá e ajudou a construir a cidade e construiu seus sonhos. Outros vieram para cá e não conseguiram realizar os seus sonhos. Sabe quantas passagens a gente deu para as pessoas ano passado? 1.950 passagens de recâmbio. Para as pessoas voltarem. Voltarem, né? Para as pessoas voltarem. Tem aí no Instagram do secretário de Assistência Social, Carlos Bezerra, outro dia que estava acompanhando a equipe de abordagem, né? Que nós temos 1.000 agentes CEAs, que são aquelas pessoas que ficam com aquele coletinho azul e verde, que vai lá abordar as pessoas e tentar convencê-los a ir para os nossos abrigos, né?
ou seja, nos CAPs, desculpa, CAPs não, ou seja, nas vilas reencontro, ou nos hotéis, ou que possa ir para os CAIs, ou repúblicas, né? Tem muito serviço de acolhimento. E aí o secretário viu lá um pessoal e o pessoal falou, acabamos de chegar, mas chegou da onde? Uma cidade do interior, não vou falar o nome aqui para não criar mais polêmica. E a passagem, né, que o prefeito lá pega as pessoas, põe no ônibus e Manda para cá. Manda para cá. Então, que a gente tem que ter como missão? Nós vamos continuar atendendo, nós vamos continuar ofertando as vagas, a gente vai continuar dando acolhimento e gerando as oportunidades de emprego e renda. Tem um dado importante, Sabino, o que eu tenho aqui agora de cabeça, que é o dado do CAGED do terceiro trimestre do ano passado com relação ao desemprego. A cidade de São Paulo chegou no menor índice de desemprego desde 2015, 6,7%. Brasil 7,8%, São Paulo 6,7%. Então acho que é isso, é a cidade da oportunidade, do trabalho, que as pessoas vêm para cá, alguns conseguem se encaixar, outros não conseguem. A gente vai lá, está ajudando, acolhendo. Agora a gente tem continuamente, né, o trabalho, o serviço de ir lá abordar, de procurar oferecer para as pessoas irem para os nossos abrigos e continuar esse trabalho muito bonito que a Assistência Social faz. Quer dizer, tem jeito. Não é uma chaga que a cidade vai conviver com ela sempre. Dá para resolver o problema dos moradores em situação. Dá. Resolver 100%? Não, tem gente que não quer sair da rua, né? Não é um número grande. A gente tem pessoas que têm algumas situações de problemas mentais, problemas de saúde. Você tem situações de que as pessoas vêm para cá e às vezes tem algum envolvimento com a questão de uso de abusivo de álcool e droga. Dos nossos abrigos, e aí, pessoal, aí a gente tem que entender. Não dá para aceitar dentro dos abrigos alguém que está com um uso de álcool e droga, porque você acaba prejudicando os outros que estão ali. Para essas pessoas, a gente convence a ir para um CAPS, um centro de atendimento psicossocial, ou para um tratamento para as pessoas de uso de álcool e drogas. Então, são situações distintas. Às vezes você vê numa rua alguém que está ali envolvido com uso abusivo de álcool e droga, não é para acolhimento para as pessoas em situação de rua. Porque vocês há de convir comigo. Eu não posso pegar uma pessoa que está bêbada e colocar dentro de um abrigo que tem senhores, tem pessoas que vai acabar gerando ali um problema. Então, essa pessoa a gente tenta convencer para ir para um outro tratamento. Prefeito, a gente falava agora há pouco sobre mobilidade urbana, sobre infraestrutura e o Índice de Gestão Municipal Áquila, que inclusive norteia o Prêmio Band Cidades Excelentes, dentro do pilar infraestrutura e mobilidade urbana, coloca São Paulo abaixo da média estadual, a cidade de São Paulo, em duas categorias diferentes. E aí fala-se, dentro dessas categorias, é muito sobre mobilidade e sobre habitação também, que é um tema que muito provavelmente será bastante explorado por todas as campanhas daqui para frente. O primeiro deles mostra que só 62% da população de São Paulo consegue ir e voltar do trabalho em menos de 1 hora, enquanto no estado isso acontece para quase 92% da população. E o outro é a condição habitacional. São só os dois pilares que São Paulo fica abaixo da média, porque 83% é a situação aqui em São Paulo contra 89% de uma média estadual. Esses dois assuntos tão atrelados, e como que a gente consegue trabalhar agora com uma nova lei de zoneamento também para que o adensamento populacional ajude na qualidade de vida do cidadão paulistano? Tem muito a ver. Olha, questão de mobilidade e habitação. A gente tem que falar aí da questão de investimento, das ações do poder público, das ações que o poder público deu de condições para o poder privado atuar, vou falar um pouquinho sobre isso, da questão da regulação, que é o nosso plano diretor e a lei de zoneamento. Plano diretor é um assunto bastante complexo, mas só para pegar desse tema. A gente fez um trabalho bastante intenso, né, a Câmara Municipal com a Prefeitura, o relator lá, o vereador Rodrigo Goulart, fez um bom trabalho com todos os vereadores da comissão. Eles colocaram algumas coisas, eu tive que vetar, tive mais de 50 vetos, mas eu acho que a gente teve alguns avanços importantes. Por exemplo, de ampliar o raio de incentivo de habitação nos eixos, né? Os eixos são o quê? São os locais onde passa o transporte coletivo. E ali a gente está incentivando que seja feito habitação. Conseguimos destravar os programas de intervenção urbana, estavam todos travados na justiça, a gente conseguiu destravar todos. Já votamos o PIU, o Programa de Intervenção Urbana, do Jurubatuba, Centro, Tamanduateí,
Vila Leopoldina, só falta votar o Pio Pinheiros. Então, a gente conseguiu destravar na justiça, votar, e agora as coisas estão fluindo. Por que eu estou falando dos Pios? Porque aí você tem, dentro daquele território, um projeto, né, de urbanismo, de habitação e de desenvolvimento. E é onde você tem a receita para poder prover a melhoria daquele território. As obras que a gente está fazendo, acabei de citar aqui, eu já licitei o BRT Radial Leste, 1,4 bilhões de reais. Vai sair aqui do Parque Dom Pedro, pegar toda a Radial Leste, já está licitado, contratado e assinado. BRT Aricanduva, a gente já soltou a licitação. A extensão da José Aristodemo Pinotti lá em São Miguel. A duplicação da ponte Interlagos, já está licitado, contratado. A ponte que vai ligar lá o Grajaú, ali no Guaiambu, né, a ponte Graúna Gaivotas, estamos licitando. O alargamento da avenida Alime Boimirim, que também era do Estado, o Estado está passando para a Prefeitura, porque estava com o Estado e não saía. O Estado passou para a Prefeitura, a gente vai dar reinício naquelas obras. Retomei a ponte Pirituba-Lapa, estava parado 2 anos na Justiça. Ou seja, tem uma série de ações que a gente vai estar desenvolvendo para melhorar a questão da mobilidade. Agora, o que acontece? A melhora mesmo da mobilidade vai acontecer quando o governo do Estado, e está acontecendo, concluir a sua expansão da rede de metrô. Hoje, São Paulo tem 102 quilômetros de metrô, tem 36 quilômetros em obra. A partir de 2026, que começa a iniciar as entregas da extensão da linha do metrô, a gente vai ter um outro patamar. Eu tenho falado com o Tarcísio, além desses 36 que já estão em obras e contratados, tem uma série de outros que vão ser ampliados, né? A ampliação para ir metrô até o Jardim Ângela, enfim, várias ações para a gente poder desenvolver. E da habitação, nós estamos fazendo o maior programa de habitação da história da cidade. Tem uma coisa importante, quando eu falei dessa questão da economia ativa, só para a gente ter uma ideia, a Secretaria de Licenciamento da Prefeitura de São Paulo emitiu de autorizações para o privado, inclusive, para construir, só de 2021 até dezembro do ano passado, a construção de 401 mil unidades habitacionais de HIS1, HIS2 e HMP. O que é HIS1? Para quem ganha até 3 salários mínimos. HIS2, para quem ganha até 6 salários mínimos. Então a gente deu condições para o privado construir. Então o privado está construindo para vender para as pessoas de baixa renda. 401 mil unidades. Foi aprovadas, alvará de construção. Se você olhar a cidade toda, está em construção. E o setor da construção civil, Sabine, é uma das que mais, né, gera emprego e renda. Então a gente está num momento muito importante, que é fundamental dar continuidade e fazer essa política pública dos programas habitacionais, como, por exemplo, pode entrar, pode ter entidade. Né? Não há invasão, não aceitamos invasão, fazemos os convênios com as entidades de habitação, que tem muitas que são sérias, que não invadem. A prefeitura subsidia a construção para eles atenderem os seus associados, com responsabilidade, contrato, chamamento. Agora, invasão, não igual o rapaz fez lá, por exemplo, do lado da represa Guarapiranga, uma área de proteção ambiental. Em 2013, ele foi lá, derrubou as árvores, acabou ali com a mata, fez aquela invasão, deu o nome de Nova Palestina e, passado 11 anos, está lá uns 80 lonas, aquelas lonas azul e preta, sem ninguém morar. Então, acho que a gente tem demonstrado que é fundamental você fazer política habitacional verdadeira. Que as pessoas morarem. Fez isso? Quem é que invade? O Copa do Povo lá, que ele fez aquela algazarra para não ter a Copa do Mundo aqui, que disse que não ia ter Copa. Quem é que fez isso? Que queimou pneu, que invadiu? Quem é que invadiu o terreno lá, aonde hoje estão aí batendo no peito que está tendo a Copa do Povo? Está tendo lá os empreendimentos, mas originário do quê? Da invasão de terreno privado, como é o Nova Palestina, terreno privado que foi invadido. Sabe dizer quem é, Sabino? Fica se perguntando agora, aqui. Né? Prefeito, também não tem muito a ver, além de levar as pessoas para estarem morando próximas aonde passa o transporte público, não tem relação com a qualidade do transporte? Porque muitos ouvintes aqui reclamam de um longo tempo de espera para que o ônibus chegue, que o ônibus está sempre quebrando. E aí, agora mais recentemente, nós tivemos uma operação da Polícia Militar junto ao Ministério Público de São Paulo, apontando a participação do crime organizado no transporte público da cidade de São Paulo em 2 empresas que atuam principalmente na Zona Sul. O senhor acha que num possível segundo mandato precisa
acontecer uma revisão de todos esses contratos para que o transporte funcione melhor? O que precisa fazer é o que está sendo feito agora, que é na minha gestão, que o Ministério Público está atuando e que nós estamos apoiando e que qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de envolvimento com crime organizado que seja presa e responsabilizada. E esse processo começou em 2003, vocês sabem muito bem quem era a prefeita da época, quem assinou os contratos em 2003, emergencial, que trouxe as cooperativas para dentro do sistema. Esse contrato foi sendo renovado por emergência. Era a Marta Suplicy? Sim, exatamente. Mas ela foi sua secretária. Não, tudo bem, não tô dizendo que ela tinha culpa, só estou dizendo onde começou esse processo, né? Até nem foi ela que assinou o contrato. Foi feito o contrato de emergência e aí o prefeito Bruno Covas fez a licitação. Quando o prefeito Bruno Covas faz, então acabou a emergência, fez a licitação. Quando você faz a licitação, ela é regida pela lei. Na época, a lei 8666, lei de licitações. E na lei de licitações você coloca aquilo que você pode exigir para a empresa participar. Dentre as exigências, atestado de capacidade técnica, que essas empresas tinham. Por quê? Porque essa turma deu a eles o contrato emergencial e eles, então, tinham a comprovação de capacidade porque estavam, inclusive, executando o serviço. Certidão da Receita Federal. Está lá no processo. A Receita Federal participou agora aqui da operação. Mas a Receita Federal deu a certidão lá na época que fez a licitação. Portanto, não tinha nenhum tipo de irregularidade do ponto de vista administrativo que nos, eu digo a prefeitura, porque eu não participei, não era prefeito, que o poder público ali pudesse verificar. E essa operação, é bom dizer, você falou da Zona Sul, mas na verdade é uma da Zona Sul e uma da Zona Leste. É muito importante dizer que essa investigação começou há 4 anos. E foi eu, Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que determinei que a procuradora-geral do município, chamado Marina Magro, que o controlador-geral do município, chamado Daniel Falcão, fossem até o Ministério Público há 2 anos atrás, pedisse ao Ministério Público que agilizasse as investigações, que colocasse a Prefeitura de São Paulo à disposição das investigações, e foi o Dr. Lincoln, esse mesmo promotor, que recebeu a procuradora e o controlador da Prefeitura a meu pedido para ir lá. Então fomos nós que solicitamos agilidade nesse processo. Essa medida depois de uma inicial operação da Polícia Civil em 2022, que já começou a apontar indício da participação do crime. Depois dessa operação, o senhor fez esse pedido? Foi 2020, há 4 anos atrás começou isso. Foi 2020, né? Começou essa operação. Isso. Começou a investigação, a operação em 22. Eu tomei conhecimento agora, porque até então não sabia que era uma informação sigilosa. Agora que eles falaram que quando defragou a operação, que ela já durava 4 anos. O que eu estou dizendo é o seguinte, que há 2 anos atrás, portanto, em 2022, eu pedi para a procuradora e para o controlador ir até o Ministério Público. Eles foram. Quando o promotor vem aqui, pode perguntar para ele. Pode perguntar a ele. E na coletiva eu falei, eu pedi há 2 anos atrás, eu coloquei a prefeitura à disposição, eu abri procedimento na controladoria para investigar e o maior interessado é eu. Inclusive, o Flávio me lembra aqui que nós entramos com pedido para ser assistente de acusação no processo. A prefeitura... Parte. Hã? Ser parte no processo. Ser parte como assistente de acusação. Nós não temos compromisso nenhum com erro. Nenhum. O que é lamentável, Sabino, é que por conta de período eleitoral, um dissimulado, invasor irresponsável fica fazendo publicação querendo dizer que eu estou passando dinheiro para a empresa de PCC. Olha o título que ele coloca. O nível que esse cidadão dissimulado tem, né, para fazer um debate de alto nível que é a Prefeitura de São Paulo. O senhor acredita, então, que esses contratos precisam ser revisados e talvez até que a Prefeitura assuma parte deles? A Justiça determinou, no dia 9 de março, a intervenção na empresa Transwolf. Não... 9 de abril. Falei 9 de março? Desculpa. No dia 9 de abril, a Justiça determinou a intervenção na empresa Transwolf. Eu optei por fazer a intervenção nas 2 empresas. A intervenção na empresa Pibus foi opção da Prefeitura de São Paulo. A operação do Ministério Público foram nas 2, mas a intervenção na Epibus foi decisão da Prefeitura, não foi determinação judicial, foi da Transwolf. Então, se vai ter renovação, do ponto de vista de contrato, agora, a minha preocupação principal
o que era no momento? Manter o serviço funcionando. Os fornecedores já não queriam fornecer. A gente falou, não, pode fornecer que a gente garante. Os funcionários preocupados. Você imagina, você está numa empresa de ônibus, chega a 400 viaturas da rota e do choque. Imagina um negócio desse. Para quem está ali trabalhando, né, com o seu suor, ganhando o seu pão para sustentar a sua família. Então, eu fui, inclusive, nas duas empresas, eu pessoalmente fui nas duas empresas, para falar o seguinte, funcionários, fiquem tranquilos, não muda nada, vocês vão ter garantido o seu salário, o fornecedor pode fornecer, aquilo recebe diesel todo dia, são 700 mil passageiros por dia. As duas empresas têm mais de 4.600 funcionários, são mais de 1.500 ônibus. Então, para dizer o seguinte, olha, fornecedor, fique tranquilo, eu garanto, e é bom ter credibilidade, né? Graças a Deus. E o trabalhador trabalhando, a gente não teve nenhuma paralisação, está funcionando normal, agora está em intervenção. Nós estamos vendo se tiver alguma coisa de errado do ponto de vista administrativo, nós já vamos tomar atitude de cancelar ou não cancelar, vai depender da análise que está sendo feita. Do ponto de vista judicial, aí assim, temos que separar as coisas. A prefeitura não tem poder de fazer quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo bancário. Eu fiz muita quebra de sigilo telefônico e bancário de muita gente quando eu fui presidente da CPI, porque a CPI tem essa prerrogativa. Como prefeitura não tem. Aí é o Ministério Público, é a Polícia Civil que pode fazer isso e nós estamos dando todo apoio. Eles estão no processo de investigação, né? Mas é bom dizer, é um processo de investigação que me parece, com tantos indícios, deve culminar possivelmente numa condenação. E aí, havendo condenação, aí eu tenho condições de cancelar o contrato ou cancelar o contrato por algum erro administrativo. Bom, prefeito, a gente teria ainda para falar de centro, serviço funerário municipal, que rende bastante aqui, são outros assuntos que poderiam estar sendo abordados nessa entrevista, mas infelizmente o tempo está terminando. Eu queria encerrar a entrevista perguntando para o senhor se já tem uma indicação, já uma sinalização de quem vai ser o seu vice. E surgiu essa informação essa semana de que haveria uma pesquisa para ajudar o senhor a escolher esse vice. Isso é verdade ou não? E está caminhando mesmo para ser uma indicação do governador Tarcísio de Freitas? Olha, Sabino, o que acontece? Eu tenho a alegria de poder ter em torno de 10 nomes de pessoas que estão sendo indicadas para vice. Tem o desafio, porque também não é fácil você ter tantos nomes e conseguir conciliar entre essa grande frente ampla que a gente construiu em São Paulo para poder ter um nome de consenso. Eu costumo dizer aqui, quanto mais cedo o senhor indicar, mais cedo o senhor vai desagradar muita gente. Né? Exatamente. Bom, você falou tudo, é isso mesmo. Então, quanto mais eu puder colocar lá para frente... Porque não adianta, por mais que a gente tenha um nome de consenso, aquele outro que não foi aceito, ele vai compreender, mas vai ficar ali né? Então, eu acho que tem que maturar o máximo possível. São nomes muito bons. Não tem nenhuma alteração em decidir agora ou decidir lá em junho, julho, porque as convenções só serão lá em julho. A gente tem tempo para isso e aí vai surgindo... Mas vai fazer pesquisa, não? Não tem necessidade, acho que não. O presidente da Câmara dos Vereadores, Milton Leite, hoje é o favorito? Não é o favorito. É um bom nome, é um nome de um partido importante, é uma pessoa importante, a qual eu reconheço todo o trabalho que ele desenvolve na Câmara. Eu consegui votar tudo que eu quis, tudo. Eu consegui levar a cidade para um patamar pelo apoio dos vereadores. Os vereadores foram muito parceiros, a gente conseguiu votar tudo. Agora, os outros nomes aí também são importantes, né? Ontem, inclusive, acompanhou comigo a inauguração da UPA, ali do Rio Pequeno, o deputado Tomé, a delegada Raquel, teve outro dia com a minha esposa no evento de mulheres com relação... Raquel Galípoli, Tomé Abduchin. A gente tem bons nomes, né? Acho que ontem eu estava conversando com o Dr. Nico, nosso grande delegado, Dr. Nico, por telefone, que a gente faz um trabalho muito conjunto em várias ações. Nós temos... a vereadora Ruth Costa, a vereadora Sonaira, enfim, são tantos nomes, acho que é para frente. Prefeito, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Bandeirantes. Como eu digo para todos, disse para todos os pré-candidatos, boa sorte para o senhor. Obrigado, Sabino. Obrigado aqui a oportunidade de estar mais uma vez com vocês na Band e que a gente tenha uma eleição com um debate de alto nível. Obrigado, prefeito. 10h53. Rede Bandeirantes de Rádio.